Não tem como, né, meu amigo? Os jogos de aventura são 100% os melhores, cara. Isso porque eles misturam bastante elementos, né? Tem uma aventura com RPG, que eu gosto pra caramba. Aquele jogo só de aventura plataforma, tem um monte de tipo diferente, velho. E sim, nesse vídeo a gente vai falar de um monte diferentes, mas todos eles são relativamente leves, tá ligado? Então, meu amigo, você já sabe, já solta o like e vem comigo, mano. Começaremos com esse aqui, lançado em 2020, cara. Ele é bem divertido. Vamos falar agora de Pumpkin Jack. E bom, como você tá vendo, ele é totalmente 3D ali, e ele tem uma ação hack and slash, cara, uma ação hack and slash bem divertida mesmo, pra você que gosta desse estilo de jogo. Você joga ali com o Rei Abóbora, né, que é invocado ali pelo próprio diabo após a humanidade acabar com o mal do mundo e mergulhar numa paz entediante, né, falas dele no caso. Então aí o vilão do jogo meio que acaba enviando o Jack, no caso, pra fazer ali meio que o trabalho sujo. E essa parte é interessante porque você não joga com o herói, né, nesse jogo. No máximo ali você pode dizer que ele é um anti-herói, sabe? Porque até que ele salva algumas pessoas. O jogo é bem misturado ali por várias fases diferentes. O hack and slash, o combate corpo a corpo. Tem alguns sistemas de plataforma 3D, né? No caso, onde tem que pular um monte de vez. E tem umas fases bem diferentes, onde a abóbora desprende do seu corpo e meio que se torna um jogo bem de plataforma mesmo, cara. O jogo tem bastante puzzle, bastante minigame também. Tem uns corvos lá que você acaba conversando também. Eu acho que vale a pena você testar ele, cara. Ele é bem divertido, mano. Se você gosta de seus likes, talvez você vai gostar desse jogo aqui. Olha que ele é muito desconhecido. Vamos falar agora de Animus Stand Alone. E cara, ele é um easter egg, ele é um jogo escondido, é uma coisa do tipo de outro jogo lá que pra ser sério pra vocês eu nem sei o nome, velho. O jogo entrega só uma experiência desafiadora em combate e uma história bem mequetrefe, mas cara, eu vou falar pra você que o combate é muito bom nesse jogo. Pra você ter uma ideia, a história ali, o seu guerreiro não tem nem nome, né, no caso, e a sua missão é encontrar aí a fonte da corrupção, né, da onde vem esses monstros aí pra acabar salvando o mundo. O jogo é bem curto, é relativamente curto, sabe, e também ele é bem difícil, mano. Aparece 3, 4 inimigos ali pra você matar e todos eles são extremamente complicados. Isso porque eu nem falei dos chefes, cara. Tem uns chefes lá gigantescos que, meu amigo, você vai sofrer muito pra matar. O seu personagem tem um sistema de evolução, mas ele é um pouco limitado, se é que podemos dizer assim. Assim como também a troca de armas, cara. Tem umas armas lá bem da hora mesmo que você pode colocar no seu personagem. É um bom Souls-like, cara, e eu recomendo você testar ele, mano. Como que se fala o nome desse jogo, cara? Sinceramente eu não sei. Vamos falar agora de Omono. Eu acho que é assim, mano. E bom, como você tá vendo, esse aqui é aquele de aventura mesmo, de verdade, tá ligado? Esse aqui é o Aventura Raiz. Como você tá vendo, graficamente, ele é bonito, mas se você notar muito bem, ele é cheio de polygon, tá ligado? E poucos detalhes. Então, assim, graficamente ele é bonito, mas ele tem esse problema. Uma coisa super interessante é que o jogo não tem diálogos, né? Pra você entender ali a história do jogo. Tudo que você sabe é que você tá com esse personagemzinho aí buscando uma civilização antiga à procura da luz, que é meio que uma entidade cósmica lá que vai acabar salvando também a sua civilização. Os personagens, eles não conversam entre si, cara, dificilmente vai aparecer algum inimigo, as cutscenes são bem bonitinhas, e esse jogo me lembra meio que um desenho da Pixar, tá ligado? É tipo muito simbólico e ao mesmo tempo bem interessante. Adorei esse jogo aqui, mano, ele me lembra bastante Nintendo 64, Playstation 1, coisa do tipo, e ele também é aquele clássico jogo de aventura. Vamos falar agora de Frogun. Bom, como você tá vendo, ele é bem simples, ele é geralmente mesmo assim de aventura e plataforma, cara. No jogo você vai jogar com essa menininha aí que tá procurando o seu pai perdido. Seu pai é aqueles cara que entra em tumbas, eu esqueci o nome exatamente, mas enfim, ele acabou entrando lá em uma tumba e agora não voltou mais pra casa e você, é claro, que entra lá pra procurar ele. Como você tá vendo, o jogo é bem divertido, lembra bastante Mario e esses jogos de aventura um pouco mais simples, sabe? E ele tem uma mecânica única que deixa ele bem interessante, que é a língua da sua bonequinha, velho. Sua bonequinha, eu não sei por qual motivo exatamente, ela tem a língua de sapo e ela consegue tanto pegar os inimigos como puxar ela para outro lado, por exemplo, ou até mesmo bater nos inimigos. Cara, esse jogo é bem divertido, mano. Ação, aventura, RPG, Souls-like, esse jogo aqui vai te entregar muita coisa, cara, e é bem desconhecido também. Vamos falar agora de Pascual Ogre.
E bom, ele é conhecido como um Dark Souls também, né? Uma cópia, mais ou menos assim, de Dark Souls. E assim como vários desses jogos, cara, a história é bem esquisita, né? Bom, o sol do mundo do jogo acabou aí desaparecendo, cara. E com isso saiu alguns monstros aí da profundeza da escuridão. O seu personagem chama Lawrence, se eu não me engano, cara. E além de ele estar procurando a sua esposa, ele tá procurando também alguns desses monstros que chamam Colossos, né? Que é os monstros ali que emitem luz e meio que consegue curar as outras pessoas. Uma coisa interessante sobre esse jogo, cara, é que ele é um Souls-like que você consegue trocar de personagem aí no meio do processo. Você conhece outras pessoas ali e você meio que acaba trocando, né? Se você quiser. O personagem principal lá, ele é mais um guerreiro, mas tem um mago também. E o outro lá que, sinceramente, eu não sei. Assim como vários Souls-like, cara, os chefes desse aqui é bem, mas bem complicado. Mas realmente vale a pena, cara. O jogo é bem interessante, viu, mano? Eu acho que você deve conhecer aquele jogo famoso lá, estilo anime, sabe? O Tales of Arise. Mas a gente não vai falar dele, cara. A gente vai falar do seu irmão mais novo, que é o Tales of Berseria. E bom, esse aqui é bem levinho, cara, pra rodar. E como você tá vendo, ele é graficamente muito bom. E ele consegue entregar, assim, uma espécie de aventura e RPG interessantíssimo, cara. Pra ser sério pra você sobre a história, cara, o jogo existe desde 1995, cara. E eu não sei exatamente se a história se liga com os antigos, se liga com os novos. A única coisa que eu consigo entender sobre a história desse jogo, que é só dele, né, no caso, é que essa menininha aí que você acaba jogando com ela, ela tinha um irmão mais novo ali que foi traído e sacrificado em um ritual, cara. Então ela se afundou aí em desespero, né, digamos assim, e acabou fazendo um pacto com um demônio. E agora ela jura vingança àqueles que maltrataram o irmão dela, se é que podemos dizer assim. Diferente dos outros Souls-likes que a gente já falou aqui, esse aqui tem bem mais um combate rápido, né? Uma história muito boa e também 6 personagens que você consegue colocar na sua equipe aí pra você acabar matando os monstros. É um joguinho muito bom também, mano. Esse tipo de remaster aqui é interessante, cara, é muito interessante porque ele traz pra você um jogo que você provavelmente nunca ia conhecer. Vamos falar agora de Shadow Man Remaster. Made it. E bom, ele é um jogo de 1999, lançado ali, se eu não me engano, pra Nintendo 64. E agora você consegue jogar ele no seu PC, cara. Ele tá bem mais bonitinho e é um bom jogo. Um jogo que você vai jogar com um personagem que tem poderes misteriosos. Ele morreu, no caso, e foi escolhido pra se tornar o Shadow Man, que é meio que um guerreiro ali que protege o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? Que não deixa um invadir o outro. O problema é que tem um capitão lá, cara, que quer invadir o mundo dos vivos e tá meio que montando um exército. E é claro que o seu objetivo é você conseguir aí impedir ele, né? O jogo tem bastante puzzle e bastante sistemas de plataforma também. O seu personagem acaba evoluindo e ganhando novas armas. E como você tá vendo, ele tem armas até que legal, sabe? Tem uma arma de tiro lá, uma arma que só funciona nos demônios. Chega de falar de demônio e monstro, essas coisas. Esse jogo que vai aquecer o seu coração, cara. Vamos falar agora de Arise: A Simple Story. Cara, esse jogo tem uma história muito boa, né? E é uma história bem diferente também. Você joga com esse velho aí que acabou morrendo. Então, quando a luz lá, ele tá sendo velado, né? No caso, quando uma luz aparece, ele meio que se descola ali da sua alma. E ele meio que vai relembrar todo o passado dele. Quer dizer, você vai ver todo o passado dele ali passando nas suas melhores e nas suas piores memórias também. Então é como se você visse toda a vida do velho ali que acabou morrendo. E é claro que tem muita coisa emocionante nesse processo. Mas a parte legal é que não é só um filminho, como você tá vendo, cara. Tem toda a experiência ali de você andar nas gramas, pegar os itens pra colecionar ali as suas memórias, né, no caso. E cada obstáculo que você passa, você vai liberando uma memória e vendo aí como que foi a vida do velho. É um jogo simples, não é difícil, mas é aquele jogo que foca bastante no modo história, sabe? É um jogo muito bom, mano. A parte legal é que se você gostar, se você acabar gostando desse jogo que a gente vai falar aqui agora, você pode jogar aí todas as suas versões. Cara, vamos falar agora de Legacy of Kain Soul Reaver. Cara, o jogo tem aí ao todo 5 jogos e todos eles contam basicamente a mesma história, né, do mesmo personagem. Então se você gostar de um, eu recomendo você ir atrás do outro, né, porque é tudo uma história sequência. Eu infelizmente só acabei jogando um, cara, que foi o que a gente tá falando aqui, né, que é o Legacy of Kain Soul Reaver. Só que eu acho que todos eles você acaba jogando com o mesmo personagem, que é o Raziel lá, no caso, que acabou sendo traído pelo demônio lá, o Caim. Isso aí meio que bugou a cabeça dele, cara, porque o Caim era meio que um deus e depois que ele foi traído ele falou, o que eu vou fazer da minha vida, cara, eu não sei. Mas é claro que ele vai
busca de vingança. Cara, eu lembro bastante que esse jogo aqui era meio que uma espécie de God of War do PlayStation 1, mano, e muita gente queria jogar. Era basicamente os únicos jogos de aventura e ação que tinha no momento, e mesmo hoje, sabe, quase 25 anos depois ainda sai remaster, porque o jogo é muito bem feito, cara, além da história também, né? Olha só que interessante, você também consegue jogar aí os 3 Dead Space se você quiser, cara, e a gente vai falar dele porque ele é um baita jogo de aventura e terror. Vambora, mano. E bom, no jogo você vai jogar com um personagem chamado Isaac, né, no caso, e ele é um cara que arruma nave espacial. Então ele é chamado ali pra consertar uma nave e um pedido de socorro bem misterioso sobre uma nave lá que tava pairando no espaço. Ao chegar lá, ele descobre que a tripulação foi brutalmente massacrada e transformada ali em criaturas bem esquisitas. E agora, meu amigo, ele tá lascado, né, porque como que ele vai sair dali, cara? A parte interessante é que ele não é um guerreiro, um soldado, uma coisa do tipo, é apenas um cara que chegou lá pra arrumar a nave, mano. Tem um plot twist interessante sobre a história, mas eu não vou contar aqui pra você não, você vai ter que descobrir, cara. Ainda tem um Dead Space 2 e, se eu não me engano, um Dead Space 3. Porém, uma coisa que vale a pena falar aqui pra você, cara, é que o jogo ganhou um remaster, um remake, alguma coisa do tipo, recentemente. E, meu amigo, 1 está pesado pra caramba agora pra você rodar. Então você vai ter que ir atrás aí do antigo lá, né, no caso, aquele que saiu antigo. Mas pra você ter uma ideia, o 2 ainda tá de boa pra você rodar. Lançou em 2011, mano. Talvez esse seja o único jogo mais voltado mesmo aqui pro RPG da nossa lista, cara. Vamos falar agora de Enclave. Bom, esse é um jogo bem antigo, lançado em 2003, tá ligado? Mas ele ganhou aí uns remaster, tá bem mais bonitinho, mas mesmo assim ainda continua bem leve. A parte interessante que eu acabei aí achando muito bom mesmo é a história, cara. Pra você ter uma ideia, o seu personagem é só mais um personagem que ele pode escolher a guerra que ele vai lutar. No mundo do jogo ali, meio que as trevas e a luz, né, que são os humanos e os monstros, eles estão meio que em guerra, sabe? Um querendo dominar o outro, e você pode literalmente escolher de qual lado você quer lutar, mano. Então dá pra você derrotar ali os vilões, né, os monstros, digamos assim, e restaurar a paz do mundo, derrotar as forças sombrias, como também você pode se aliar a eles como um agente do caos aí, buscando vingança por ser preso, e talvez, quem sabe, ser o rei do mundo. A parte interessante é que não existe lado bom ou ruim dentro do jogo, sabe? Você realmente consegue escolher aí do jeito que você quiser. Eu gosto desses jogos medievais, cara, ele tem bastante sistema de RPG, o combate dele é interessante, é um jogo muito bom esse aqui, mano. Se eu não me engano, esse jogo aqui é coreano, cara, e ele é também de plataforma 2D, né? Só que é aquele jogo de aventura também bem divertido, cara. Vamos falar agora de Glimmer in Mirror. E bom, como você tá vendo, você joga com essa personagem chamada Shiro, se eu não me engano, e ela acabou presa ali dentro do mundo dos espelhos. A parte interessante é que nesse mundo os espelhos elas não refletem só o reflexo, e sim muitas outras coisas. Chegando lá no mundo dos espelhos, ela meio que esquece quem ela é e agora ela precisa ir atrás dos seus fragmentos de memória. E é claro que pra isso ela vai ter que derrotar um monte de monstro doido, mano, e ali fazer algumas amizades com também alguns monstros doidos. Cara, o jogo é bem enigmático e ele lembra um pouco o Mega Man, até pelo jeito que a sua bonequinha atira, cara. E sim, ele tem todo um sistema de RPG também, um sistema de evolução da sua personagem que é bem da hora, mano. Graficamente ele é muito bom, ele é um ótimo jogo de plataforma, viu, mano? Um jogo feito pela Ubisoft hoje em dia, tá bem esquecido esse jogo aqui, cara. Só que é um bom jogo de aventura. Vamos falar agora de Grow Home. Eu vou fazer você entender a história desse jogo aqui bem rapidinho. Você conhece aquele filme lá da Pixar, o Wall-E, né? No caso, que é o robozinho que precisa achar uma planta. Esse jogo é quase a mesma coisa, cara. Você joga com um robô que precisa fazer crescer essa planta aí pra distribuir ali as sementes no mundo, pra ele voltar a ser habitável. Então você meio que joga sozinho, sabe? Não tem humanos ou outros robôs. E o seu objetivo é esse, cara. Não sei se você lembra também daquele jogo onde você tinha que subir e você não podia cair. Era bem um jogo meme, sabe? Esse jogo é quase a mesma coisa, cara. Você vai subindo ali na árvore gigantesca e, meu amigo, você tem que tomar muito cuidado pra não cair. A parte interessante é como você controla o robô, cara, é bem difícil, você controla ele diferente ali, os braços também são bem difíceis de controlar. E pode parecer meio besta, cara, mas acredita em mim, é um bom jogo pra você relaxar, até porque não tem muita dificuldade nesse jogo, mano. Mas confia em mim, ele é muito bom, mano. Vamos falar desse jogo agora bem enigmático, bem sombrio também, bem esquisito. Vamos falar desse jogo, eu não sei falar o nome dele, mano.
Bom, a história do jogo é que o seu personagem acaba nascendo ali, né, no caso, e ele não sabe de nada exatamente. Ele só sabe que as humanidades, digamos assim, né, as diferentes humanidades estão em guerra, cara, e a humanidade tá perdendo. E você meio que parece que nasceu pra resolver esse problema. Então meio que você é um ser imortal ali que consegue derrotar os demônios que estão vindo, né, ou os monstros, se é que podemos dizer assim. A história se mistura bastante em elementos de como que é a humanidade, mais ou menos, o que aconteceu e também por que você foi criado, né, da onde você veio exatamente. Então você vai descobrir muita coisa ao decorrer do jogo. Eu senti uma pitada de Souls-like nesse jogo aqui, por incrível que pareça, cara. Só que eu achei confuso, porque, tipo, será que existe um Souls-like que tem arma de fogo, cara? Porque é o que tem esse personagem aqui, mano. Porém, eu acabei gostando bastante do seu ambiente sombrio, cara. Eu gosto bastante quando o jogo é assim, mano. Olha só esse jogo, que interessante, cara, ele foi lançado em 2021, ele é um indie, né, no caso, por isso que não fez tanto sucesso, mas acredita em mim, cara, é um bom jogo de aventura. Vamos falar agora de Lunestis. Cara, esse jogo me lembrou muito o Sonic, né, no caso. Depois eu descobri que, na verdade, ele é de um gênero lá, que é meio que parecido também, sabe? Um jogo scroll rolling, alguma coisa do tipo assim, mano. O jogo você joga com essa bonequinha aí, como você tá vendo, e ela tá procurando a sua irmã desaparecida nesse local aí. Só que é claro que é, tipo, bem uma história genérica, sabe? Porque ele é muito aquele jogo de aventura, onde o que mais importa mesmo é a gameplay, cara. E como você tá vendo, a gameplay é bem fluida, é legalzinha, cara. E ele lembra muito, mas muito Sonic, em uma pegada um pouco mais Nintendo 64, se é que você me entende, mano. Então é isso, rapaziada, espero que você tenha gostado. Eu falei de diversos jogos diferentes aqui, mas todos têm uma história, né, a ser seguido, a você descobrir, e isso eu acho bem legal, mano. Se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquele like e fortalecer, que eu tô indo nessa, hein. Valeu!